Convidamo-o a viajar connosco na Carreira 28. Já soou o apito agudo do expedidor. Vamos partir. E se tiver consigo algum volumezito que precise de o acompanhar, não hesite. Acomode-o aqui, na plataforma traseira, que o elétrico é um amigo dos pobres. Mas evite entrar em andamento, porque se não adquiriu outrora uma longa prática desta habilidade, pode magoar-se. Instale-se para esta viagem descendente por ruas empinadas e estreitas serventias, por nomes, pedras, casas e jantes, sinais deixados pela obra dos homens e da natureza que, pouco a pouco, moldaram Lisboa sobre os montes e vales inóspitos de outrora. Pelas muitas Lisboas que a história fez em Lisboa. Imagine que por aqui era antigamente, entre a Nossa Senhora da Graça e São Vicente, a Travessa das Bruxas, tortuosa e medonha, atravessando propriedades de nobres, conventos e mosteiros. Em verdade, ainda no século passado, nestas alturas rústicas, só as cabras animavam a paisagem. Depois veio a indústria e as quintas, e as bruxas, se ainda as havia, cederam lugar à Voz do Operário. Onde existiu outrora o Palácio dos Abelhas e a porta da sua quinta, que aí vemos, ergueu a Sociedade A Voz do Operário em 1903 a sua sede. Neste edifício de trabalhadores, que na sua importância e grandeza parece querer pedir messas aos templos e palácios próximos, instalou a Sociedade a sua escola central, biblioteca, a sala de conferências e serviços de assistência. Foi pouco depois que, fazendo-se justiça à presença destes novos inquilinos, a Rua da Infância, como chamavam então, foi crismada de Rua da Voz do Operário. A São Vicente, o bairro é já aqui. Repare na diferença que resulta de 400 anos de pergaminhos aristocráticos. Ainda no início deste nosso século se dizia de alguém que era distinto e de boas famílias: este é muito São Vicente. O belo templo de São Vicente assente no local onde acampou um dos exércitos cristãos que cercaram Lisboa morisca. Imagine, foi mandado edificar por Dom Afonso Henriques, em cumprimento de uma promessa que aqui mesmo fez, acaso conquistasse a cidade. Mas o templo primitivo, com andares, torres e ameias, mais parecia fortaleza que igreja. Olhe para este magnífico palácio dos Teles de Menezes, que esta alta muralha suporta. Da construção da muralha, destinada a suster as terras e a proteger o templo, conta a lápide aí colocada que a cidade mandou fazer esta obra à custa do Real do Povo, no ano de 1606. Passemos sob o Arco Grande de Cima, construído em 1808, para ligar diretamente o Mosteiro de São Vicente à parte das suas terras, que daqui se estendiam até à Graça, porque é dia da Feira da Ladra. Cá está ela, a Ladra, que andou por muitas praças. A regularidade e largueza dos caminhos contemporâneos que, diretos ao seu destino, tudo sacrificam à sua ânsia de velocidade, sucede à cidade antiga. A malha confusa e apertada de calçadas, ruelas e becos que parecem não conduzir a lado algum, senão ao seu próprio umbigo. Por isso o nosso elétrico
É obrigado a cautelas especiais. Espera pelo seu semelhante, porque aqui só há lugar para uma linha. Para um elétrico à vez. E eis-nos nas escolas gerais. Nem rua, nem calçada, nem avenida. Escolas gerais. Simplesmente. O nome gravado a preto e branco nos cunhais, como no século passado se usava. E logo um dos velhos sinaleiros, profissional de atenção a monótonas idas e vindas, sempre repetidas, testemunha um tempo sem semáforos, em que os movimentos de pessoas e coisas não eram regulados por impiedosas máquinas ocultas. Em lojas que têm dono e livro de fiados, que, como as ruas são velhas, minúsculas e atravancadas, ainda pode comprar 10 tostões de cera, bem amarela e cheirosa, embrulhada a preceito. E as casas, com a vontade e ternura de uma longa intimidade, abraçam na penumbra com carinho o 28, que, atento aos miúdos, lentamente se liberta para cumprir a sua sina e incessante movimento. Agora paremos. Penetre na sombra permanente desta passagem. Entre, vá, sem receio. Está no pátio dos quintalinhos, como agora lhe chamam. Do sítio das escolas gerais, também pouco resta daqueles tempos. Reconstruções sucessivas, terremotos e homens deixaram-nos restos abundantes, mas descaracterizados, de prédios apalaçados e palacetes dos séculos XVII e XVIII. Mas é lá coisas estranhas. Esta pedra de armas, por exemplo, de família que não avulta, quer nos livros, quer na história, bem destacada sobre a esquina afiada do palacete, foi aqui colocada em 1926. Já o edifício existia há muitos e muitos anos. Sabe-se lá vinda de onde e trazida por quem. É à sombra de nobrezas e brasões, memórias outras de realidades bem mais recentes. Se está convencido de que tudo é produzido em série e tudo se vende em supermercados, pode descrer. Entre nesta loja de produtos para sapateiros. Compre e pague que a máquina registradora vai funcionar. Bom, veja para crer, como teria feito São Tomé. Veio a propósito a invocação deste desconfiado santo, porque outrora aqui se lhe prestava culto. Somos entrados em São Tomé. Atento nas janelas de várias formas e diferentes épocas que semeiam as fachadas dos edifícios, fazendo deles calendários confusos de tempos idos. Tempos, por exemplo, em que este era o bairro dos escolares. Aqui viviam os estudantes do estudo geral, em casas alugadas, com direito, dentro dele, a privilégios especiais, respeitados pelas autoridades da cidade, nas causa frequente de conflitos com a restante população do bairro, sujeita à constante irreverência estudantil. As fachadas, semeadas destas discretas lápides foreiras, lembram-nos que a quase totalidade dos terrenos e edifícios da cidade eram domínio do rei, de uma igreja, do nobre, do mosteiro, aos quais os moradores e proprietários se obrigavam a pagar um foro, ou seja, um imposto. Em 1839, demoliram o Templo de São Tomé e, extinto o culto do santo, só ficaram as lápides como memória. A curva íngreme galga o
28 com esforço. Upa! Um jardim minúsculo, uma pedra antiga, palmeiras. Descobre-se aos nossos olhos o Largo das Portas do Sol. Dominando todo o terreiro, o palácio que foi do Visconde de Castelo Novo e mais imponente, datando possivelmente dos fins do século XVI, o dos Viscondes de Azurara. O curioso com este último é que foi construído sobre a muralha velha da cidade que lhe passa nas entranhas. Vê este arco e a sólida parede ao fundo do átrio, sob os rebocos, ao alcance da sua mão, paredes da cerca velha, construída cresce pelos visigodos e que, por muitos séculos, protegeu a cidade dos mais variados atacantes. Uma das torres altaneiras da muralha, aí está também, disfarçada, integrada no edifício senhorial. E nas traseiras, estas paredes grandiosas são de um dos dois troços que, a partir daqui, distintos, se iam inserir no castelo, ali em cima, encerrando a cidade. Nelas se descobrem inesperadas pedras. Que mãos de artistas as lavraram de tal forma bela que nem o tempo as consumiu. E a cerca prossegue de pedra viva feita que felizmente nenhum cimento cobriu, despenhando-se em costa abaixo. Aí a tens ainda, resistindo à fúria devastadora do tempo. Na esquina, neste estreito espaço que separa o palácio da ermida fronteira, eram as portas da cerca, chamadas do Sol. Transposta à memória destas portas é o coração primitivo de Lisboa, encerrado na cerca entre o castelo e o rio que se nos abre. É a cidade romana, muçulmana e medieval, palco privilegiado da nossa história, até que os mares lhe emprestaram um cenário mais imponente e grandioso. A singela ermida de São Brás, que o povo depois destornou em favor de Santa Luzia, da Ordem Militar de Malta, aí está a evocar tempos de reconquista. De recente por aqui só o Miradouro, que aí abriram há cerca de 60 anos, aproveitando o adro da ermida e as paredes da cerca que lhe passam ali por baixo. Esta necessidade, este luxo de espairecer a vista é assim recente. O Templo de Santiago, da Ordem Militar do mesmo nome, é que é, porém, o paroquial desta freguesia. Freguesia das mais poupadas pelo grande cataclismo, ainda hoje apresenta o mesmo traçado, ou quase, que era seu desde a origem. Essa data aí é descoberta numa breve incursão pelas imediações, como que atesta essa resistência da obra humana à fúria da natureza. O Limoeiro, esse casarão imenso, triste e feio, que ainda no século passado se mostrava algo digno do sítio, a quem diria as histórias que tem para contar. Paço Real, durante a primeira dinastia, a Paço da Moeda também. Aí morreu ainda Dom Fernando. E numa das suas salas foram o mestre Davis e outros dar a morte ao conde de Andeiro, amante da rainha e defensor dos interesses de Castela em Portugal. Aqui, a Revolução de 1383-85, pode dizer-se, teve o seu primeiro e trágico ato público. Da prisão e da justiça desses tempos, sumária e feroz, ficou-nos logo em frente, por detrás deste prédio de origem quinhentista, discreto, o Pátio do Carrasco. Quem sabe se memória de algum verdugo mais notável, se local de casas que habitavam os carrascos durante o exercício do cargo. Continuemos. Olha aí, único, esse balcão enorme. Sabe-se lá por que artes enxertado em edifício tão simples. Agora é o aljube a sugerir que, já sob o domínio muçulmano, aí existia a prisão da cidade, tendo à ilharga, mais tardio, o celeiro da Mitra.
Essas arruelas que aí vê na pedra de armas, acaçatadas sob um chapéu de cardeal, indicam-nos que algum patriarca da família dos Condes de Castro terá reconstruído o edifício. E Cadeia ficou com os cristãos. Aproveitou a igreja para prender os seus padres, que, tal como os estudantes lá mais para cima, tinham juízes próprios e cadeia à parte. Entre o castelo, símbolo da nobreza guerreira, e o rio, símbolo do comércio marítimo, a Sé simbolizava o coração desse outro poder espiritual e cultural, em torno do qual girava também a vida coletiva. Um dos monumentos mais antigos da cidade, único edifício religioso de fundamento românico existente em Lisboa, estilo que lhe confere a solidez e a austeridade que ostenta, a Santa Maria Maior é hoje, por força da contínua ação dos homens e dos sobressaltos da natureza, acrescentos, reconstruções, sismos, incêndios, um puzzle dificilmente decifrável. Uma enorme manta de retalhos que épocas, gostos e estilos arquitetónicos teceram com pedras e esforço humano. Elementos góticos anteriores ao grande terremoto, aproveitados pela reedificação posterior. Aqui, junto às escadas do beco do Quebra-Costas, acrescentos construídos em zona outrora ocupada pelos desaparecidos passos dos arcebispos. Pelas cruzes da Sé descobrem-se janelas geminadas como que esquecidas na muralha. Perante as altas torres com os seus eirados eriçados de ameias, com botaréus e as frestas seteiras aqui e ali dispersas, pode quedar-se surpreso e perguntar onde começa a fortaleza e finda a igreja. Mas não se espante. Naqueles tempos conturbados, o imenso respeito e temor que a igreja inspirava nem sempre eram suficientes para conter realeza, nobreza na fortaleza das casas. Tudo isto, porém, foi incapaz de salvar o bispo castelhano de Lisboa quando a Revolução Nacional, conduzida por Álvaro Pais, se fez ouvir na rua, corria o ano de 1383. Estava o bispo na torre, procurando averiguar que arruído era aquele, quando alguns populares, em trânsito para que a Câmara teve as suas primeiras casas. De geração em geração, alguns habitantes mais idosos do sítio. E, no entanto, tudo isto, casas da Câmara, igreja, porta, cerca, veio abaixo em 1755, ou foi arrasado para cumprir o plano pombalino de reconstrução. A baixa, na verdade, começa aqui. As lojas no resto do chão, as mansardas lá no alto, os edifícios iguais como que pré-fabricados. Nesta ausência de espontaneidade, é a cidade pombalina que se anuncia. E Santa Maria Madalena, a igreja que aí se vê, já sem o adro, é também ela pertença desta outra cidade, a Baixa. A Madalena primitiva, desprotegida fora da cerca, foi incendiada no cerco de Lisboa de 1372. A reconstruída foi consumida no fogo de 2 de novembro de 1755. E aí a temos, de novo reerguida, a frieza da fachada à bulha com o rendilhado do portal manuelino que dizem uns ter pertencido à igreja antiga e outros à desaparecida igreja da Conceição dos Freiras. Amplas, retilíneas, perpendiculares entre si, eis as ruas da Baixa.
Ruas da Prata, do Ouro, do Comércio, dos Douradores, dos Sapateiros. São outros os nomes desta outra cidade reerguida do nada, por quem da tradição fez tábua rasa. E lá há rupturas assim, nas mentes e nas paisagens que os homens constroem. Chegamos ao fim desta nossa breve viagem. Lá no fundo, o arco imponente abre confiadamente a cidade ao rio, como porta simbólica e única de uma Lisboa que encontrara no mar, na descoberta, no comércio marítimo, a razão da sua existência e o penhor do seu esplendor. Esta cidade, à beira do rio Plantada, começara ali em cima, na Sé, de modo violento e trágico. A sociedade portuguesa libertara-se do espartilho medieval. A cidade, não se contendo já nos acanhados limites das suas muralhas, foi construir essa outra grande cidade que é o mundo, o vasto mundo em que hoje vivemos. Desceu, lá de cima dos montes, deixou de contemplar o mar. Com o decorrer do tempo, dominou, deixou de ser símbolos desse movimento. O Elétrico 28 sabe que a sua função, dia após dia repetida, é unir o passado e o presente. Uma e outra Lisboa. Você e eu.